Sabemos que os exercícios físicos fazem muito bem para o nosso corpo e para a nossa saúde física. Mas será que eles podem ser benéficos também para a nossa saúde mental? Neste vídeo, vamos apresentar 3 pesquisas realizadas na Universidade Católica de Brasília que avaliaram os efeitos dos exercícios físicos na saúde mental de pessoas em diferentes contextos e com diferentes situações de vida. Algo fantástico que veremos com os resultados desses estudos é que tanto exercícios realizados com peso, tipo musculação, quanto exercícios de corrida podem ser muito benéficos para a nossa saúde mental e também para o nosso bem-estar. Eu sou Marcos Moraes. E eu sou a Tamires Kettler. Somos alunos de graduação de Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Para conhecer esses trabalhos, vamos apresentar um resumo dos artigos científicos que publicaram essas pesquisas. E também conversar com uma das cientistas responsáveis por essas brilhantes descobertas. O contexto dessas pesquisas está relacionado com algo extremamente relevante para as nossas vidas, a saúde mental. E quando falamos em saúde mental, 2 problemas crescentes em nossa sociedade e que afetam milhões de pessoas no mundo são a depressão e a ansiedade. A depressão é muito mais do que estar apenas triste. Envolve um estado permanente de falta de esperança, de perda do interesse pelas coisas que antes eram prazerosas, sentimentos negativos e pode inclusive afetar nosso apetite, nosso sono, nossa energia, nosso bem-estar geral. Em muitos casos, para melhorar esse estado, é necessária ajuda médica e psicológica, com o uso de medicamentos e psicoterapia. Já a ansiedade envolve uma preocupação excessiva e persistente, que pode ter algum motivo específico ou mesmo ser algo sem uma causa conhecida, mas que nos leva a ter uma sensação de perigo constante ou que estamos sendo ameaçados. Podemos ter pensamentos constantes e que nos atrapalham a relaxar ou dormir. Pode parecer também na forma de pânico ou de fobia. Vamos ver agora como essas 3 pesquisas abordam a saúde mental, a depressão e a ansiedade por meio de diferentes estratégias. Uma delas avaliando os efeitos dos exercícios físicos em mulheres de meia idade, a outra em pacientes renais que fazem hemodiálise e a última em atletas master de corrida. O primeiro artigo, com o título Exercício Resistido Melhora a Saúde Mental de Mulheres de Meia Idade, é sobre uma pesquisa feita com 40 mulheres com idades entre 46 e 63 anos. Essas mulheres foram divididas em 2 grupos com 20 pessoas cada. Um grupo fez exercício de musculação 3 vezes por semana, e esse foi identificado como grupo treinado. O outro grupo não fez exercícios, foi o grupo controle. Os exercícios de musculação foram realizados 3 vezes por semana, com duração de 20 a 30 minutos, e aplicado em forma de circuito, em 3 séries, tanto para membros inferiores quanto superiores, durante 7 meses e meio em média. Para avaliar o nível de depressão e ansiedade das participantes, foi aplicado um questionário padronizado, que apresenta escalas para medir o nível de depressão e ansiedade. Essa escala é denominada HAD e é formada por 14 perguntas que permitem avaliar os níveis de depressão e ansiedade. Quanto maior o resultado, maiores os sintomas de depressão e ansiedade. A conclusão do estudo foi que mulheres de meia idade que praticam exercícios de musculação apresentam melhor saúde mental, com menores níveis de depressão e de ansiedade do que mulheres que não praticam exercícios físicos. Como vocês podem ver nessa tabela retirada do artigo, as mulheres que fizeram musculação, identificadas aqui como GT do lado esquerdo da tabela, obtiveram menores valores para ansiedade e depressão, 5,2 e 4,1, do que as que não fizeram exercícios, 9,5 e 7,7. O segundo artigo apresenta uma abordagem diferente para investigar os efeitos da musculação na depressão. Essa pesquisa foi feita com pessoas que apresentam uma doença grave nos rins e que precisam fazer hemodiálise. Nós traduzimos o título do artigo da seguinte forma: o BDNF, induzido pelo treino de resistência em doentes em hemodiálise, está associado a sintomas depressivos, qualidade de vida, capacidade antioxidante e força muscular. Uma investigação sobre o eixo músculo cérebro-renal. Parece bem complicado, não é mesmo? Mas vamos explicar passo a passo como foi feita essa pesquisa e os resultados apresentados. Inicialmente, é importante termos em mente que as pessoas que fazem hemodiálise passam por tratamentos difíceis
e muitas delas sofrem de depressão. O BDNF é uma sigla em inglês para fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa substância é uma proteína produzida naturalmente em nosso cérebro e em outras partes do nosso corpo. Ela é importante para reparar nossos neurônios e também para melhorar o humor, diminuindo os sintomas da depressão. O problema é que em pacientes que fazem hemodiálise, essa substância fica reduzida no corpo, sendo na verdade retirada do sangue durante a hemodiálise. E os sintomas depressivos aumentam. Além de outros problemas, porque o BDNF também tem efeito antioxidante, o que é muito importante para proteger nosso cérebro de outros danos. Com tudo isso em mente, os cientistas da UCB desenvolveram uma pesquisa com 157 pacientes renais que faziam hemodiálise, homens e mulheres. Eles foram divididos em 2 grupos. 81 fizeram exercício de musculação 3 vezes por semana, antes da sessão de hemodiálise, durante 24 semanas. E 76 não fizeram musculação. E como foram feitos esses exercícios? Foram realizados 12 exercícios com 3 séries cada, de 8 a 12 repetições, tanto para membros inferiores quanto para membros superiores. Porém, no caso dos membros superiores, apenas com o braço que não possuía a fístula arteriovenosa, que é o local de acesso para a hemodiálise. A ideia era comparar os efeitos dos exercícios nos 2 grupos, antes e depois desse período de treinamento, avaliando os níveis de BDNF, os sintomas depressivos, a qualidade de vida, a capacidade antioxidante do organismo e a força muscular. Para medir os níveis de BDNF e de outras substâncias antioxidantes, foram coletadas amostras de sangue dos pacientes antes e depois do período de treinamento. As outras substâncias com efeito antioxidantes ou que medem esses efeitos foram Trolox, GSH, T-Bars. Mas o que são essas substâncias? A Trolox permite medir a capacidade antioxidante total do organismo. A GSH, ou glucationa, é uma importante substância antioxidante produzida naturalmente pelo nosso corpo. E a T-Bars mede a oxidação de lipídios e o dano nas células e tecidos do corpo. Tudo isso ajuda a determinar se nosso corpo está mais ou menos protegido contra os efeitos danosos dos radicais livres, já que a defesa antioxidante remove do corpo essas substâncias lesivas. Os cientistas sabem também que a força muscular está muito relacionada com a qualidade de vida e com o bem-estar. Por isso, eles avaliaram também esse aspecto. Para isso, usaram um método bem eficiente, a medida de força de pressão manual do VPM, usando um aparelho específico. Já para avaliar a qualidade de vida dos participantes, foi utilizado um questionário padronizado, denominado SF36, que é composto por 36 perguntas, que permitem avaliar a capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais e emocionais. Os resultados variam de 0 a 100. Quanto maior, melhor o estado do paciente. E para avaliar os sintomas de depressão, foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck, BDI, que é um questionário com 21 perguntas relacionadas aos sintomas depressivos e que a pessoa precisa responder. Quanto maior o resultado, mais severa a depressão. No final do período e analisando os resultados, os pesquisadores concluíram que o treinamento de musculação foi eficaz para aumentar os níveis de BDNF e da capacidade antioxidante do organismo, reduzindo os sintomas depressivos e levando a uma melhor qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise que praticaram o exercício. Os outros não apresentaram melhora nesse período. Nesta imagem, podemos ver um resumo dos principais resultados da pesquisa para os voluntários que fizeram musculação. As setas para cima indicam que ocorreu aumento do item analisado após o exercício de musculação, e as setas para baixo indicam que ocorreu uma diminuição. A força de preensão manual, BDNF, a Trolox e a GSH aumentaram. E a capacidade funcional, o bem-estar e os aspectos sociais também melhoraram. Já os sintomas de depressão, a dor e a T-Bars diminuíram. Dessa forma, os cientistas descobriram também que há uma associação entre os níveis de BDNF no sangue, os aspectos emocionais, o bem-estar, o nível de depressão e a força muscular, como resultado dessa interessantíssima pesquisa. O último artigo que vamos apresentar investiga os efeitos do exercício no longo prazo. Nós traduzimos o título do trabalho da seguinte forma:
A intensidade dos sintomas de depressão está negativamente associada à atividade da catalase em atletas master. Essa pesquisa, muito interessante, investigou a relação da enzima antioxidante catalase em atletas master corredores e os sintomas da depressão. Mas o que são esses atletas master e qual a relação da catalase com a depressão? Atletas master no atletismo são aqueles com mais de 35 anos de idade e que praticam esportes com regularidade e competem em diferentes tipos de campeonatos. Geralmente, eles treinam bastante e fazem isso por muitos anos. A enzima catalase é uma substância antioxidante presente naturalmente no nosso organismo. A principal função dela é eliminar alguns produtos tóxicos que são gerados no nosso corpo em suas reações naturais. Uma dessas substâncias é o peróxido de hidrogênio, que danifica nossas células se não for eliminado. A catalase faz exatamente isso, elimina o peróxido de hidrogênio e protege nossas células. Os cientistas sabem que no nosso cérebro esses danos estão relacionados com os sintomas da depressão. Assim, quanto mais enzima catalase o nosso corpo produz, mais protegido o nosso cérebro fica e menos sintomas de depressão aparecem. Não é interessante isso? Além da catalase, eles investigaram outras substâncias que também ajudam na proteção contra os radicais livres. A SOD, ou superóxido dismutase, que também é uma enzima com efeitos antioxidantes. E ainda a TBARS, que permite determinar o grau de oxidação dos lipídios e os danos dos radicais livres nas células e tecidos do corpo. Isso ajuda a verificar se o nosso sistema antioxidante está funcionando bem. Nesse contexto, os pesquisadores avaliaram exatamente essa relação entre a catalase e essas outras substâncias com a depressão nos atletas master e nos outros voluntários. E o que eles descobriram? Bem, primeiro precisamos entender como eles fizeram a pesquisa. Eles formaram dois grupos, um de atletas master treinados, com 35 participantes, e o outro com pessoas não treinadas, formado por 28 participantes. A ideia era comparar os níveis de catalase e das outras substâncias como os sintomas de depressão nos dois grupos. Os atletas master eram corredores de velocidade em curta distância nos 100, 200, 400 metros e 110 metros com barreiras, e corredores de longa distância de 5 km, maratonistas e triatletas. O grupo controle foi formado por jovens e adultos de meia idade não treinados. Para realizar as avaliações das substâncias antioxidantes, os pesquisadores coletaram amostras de sangue de todos os voluntários. No caso dos atletas, a coleta foi feita antes das competições. Quanto à pesquisa sobre os sintomas de depressão, eles utilizaram o Inventário de Depressão de Beck, BEC2 ou BDI2, que é um questionário com 21 perguntas relacionadas aos sintomas depressivos. E as pessoas devem responder a essas perguntas. Quanto maior o resultado, mais severa a depressão. Vamos ver então o que os pesquisadores descobriram. A partir da análise dos dados coletados, eles descobriram que a intensidade dos sintomas de depressão foi maior nos jovens do que nos atletas master e nos adultos de meia idade. Que a enzima catalase está presente em maior quantidade nos atletas master e nos jovens do que nos adultos de meia idade e nos corredores de longa distância. Descobriram também que o nível de SOD estava maior nos jovens e nos corredores de longa distância do que nos corredores de velocidade e nos adultos de meia idade. E que a TBARS estava em maior concentração nos adultos de meia idade não treinado do que nos outros grupos. Todos esses dados em mãos e fazendo os testes estatísticos, os pesquisadores chegaram às seguintes conclusões: que os atletas master, corredores de velocidade, apresentavam menos sintomas de depressão e maiores níveis de catalase que os adultos de meia idade não treinados e que os corredores de longa distância. E também que quanto maiores os níveis de catalase, menores os sintomas de depressão. Muito interessantes os resultados dessas pesquisas, não é mesmo? Eles comprovam cientificamente a importância de praticarmos exercícios físicos de forma constante ao longo de toda a vida, não importa a nossa idade ou condição de saúde. Isso certamente nos ajudará a ter uma melhor saúde física e mental. Agora nós vamos entrevistar uma das cientistas, responsáveis por essas pesquisas, por essas brilhantes descobertas. E o nome dela é professora Liz.
de Deus, assim, uma professora maravilhosa que sempre está pesquisando, trazendo mais conhecimentos para a gente. E também nessa relação entre educação física e saúde mental. E assim, professora, o que te motivou a investigar essa relação entre exercício físico e saúde mental? Bom, na época eu fazia a graduação em educação física, né, ali nos primeiros semestres, e em casa eu tinha pessoas com depressão, né, então sofriam ali desse mal e eu via o quão mal elas ficavam. E durante a graduação, todo o processo, qualquer local que você vê alguém fazendo algum exercício físico, você não vê a pessoa triste. Você não vê a pessoa sair de lá chateada, né? Enfim. E aí eu comecei a observar isso e me deu curiosidade e fui procurar na literatura a respeito dessa relação do exercício físico, né, com essa questão de ansiedade e depressão. E ali já existia vários estudos mostrando, né, essa relação positiva. Então, indivíduos que são fisicamente ativos têm uma melhor saúde mental. E eu fui investigar, né? Fui ver isso em diferentes populações, de mulheres idosas, né? A relação da saúde mental com atletas master, com níveis de ansiedade e depressão, com pacientes com hemodiálise. Fui investigando tudo isso e realmente foi ratificando ali e trazendo novos parâmetros para a gente começar a entender realmente esse efeito do exercício em relação aos sintomas de ansiedade e depressão. Professora, como você acha que o exercício físico pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, principalmente nas mulheres de meia idade? Olha, essa é uma resposta muito complexa. Eu vou tentar resumir aqui em alguns blocos do ponto de vista social, fisiológico também, para a gente ser mais direto. Mas do ponto de vista social, quando a gente pensa na interação que as mulheres tiveram, os pacientes renais também tiveram, porque esses estudos que vocês estão apresentando têm diferentes públicos, né? Sim. E o nosso foco realmente principal era verificar o efeito do exercício na saúde mental. Então, no aspecto social, as idosas, por exemplo, uma ajudando a outra, acaba criando um elo, um vínculo. Então, isso por si só tira os idosos da solidão. Eles sofrem muito com solidão. Então, esse já é um pontapé inicial do ponto de vista social, tá? Para auxiliar eles nesse tratamento. Mas existe o processo fisiológico também, né? Então, há uma produção de proteínas no músculo que está contraindo, e obviamente é uma contração rítmica, sistematizada, não é de qualquer jeito, não é simplesmente contrair músculo, mas é um treinamento que ele é programado e isso induz ali a produção de proteínas nesse músculo que são chamadas de exercinas. E elas têm efeitos ali de regular o funcionamento fisiológico, inclusive o próprio encéfalo. Então, no caso dos pacientes com doença renal, especialmente os que fazem hemodiálise, uma sessão única de hemodiálise consegue fazer retirada de parte dessas proteínas, né? Então, não bastasse ali aquele impacto de mudança de vida, porque ele está ingressando na hemodiálise, ele ainda tem aí essa retirada por conta do processo de hemodiálise do filtro sanguíneo. Um exemplo dessa proteína é o BDNF, né? Então, o que a gente viu do ponto de vista biomolecular? A contração muscular programada, ritmizada, tudo bonitinho, certinho, que a gente faz no treino periodizado, acaba induzindo a produção de irisina, que é um precursor de BDNF, BDNF nas áureas autonômicas, encefálicas. Então, veja, do ponto de vista biomolecular, do ponto de vista social, eu vejo benefícios aí tratando desses pacientes com doença mental, do ponto de vista psicológico, né? Então, ansiedade, depressão, o próprio estresse. Quer coisa melhor do que você estar estressado, tá com raiva aí para academia treinar? Nossa, você não tem como sair de lá triste, com raiva mais. Você descarga toda aquela raiva ali. Então, eu vejo diferentes formas de que o exercício pode, e aliás, ele pode não, ele contribui para a saúde mental das pessoas, sejam elas quem forem. Com certeza. A próxima pergunta é a seguinte: quais foram os resultados mais interessantes na pesquisa com atletas master? Olha, estudar atleta master foi muito legal. Acho que tudo foi muito legal. Eu sou suspeita a falar. Mas o que a gente viu de mais interessante, de mais inovador, foi o fato da gente conseguir verificar e identificar que os atletas masters, eles apresentam um envelhecimento biológico atenuado quando comparados com o indivíduo da mesma idade. Então, esse foi, para mim, dentre os vários parâmetros que nós avaliamos nos atletas master, inclusive a própria questão dos sintomas de ansiedade e depressão, com alguns biomarcadores de estresse oxidativo, que caminhou bem, né? Aquilo que nós estávamos comentando há pouco sobre
a melhora do perfil redox, a melhora do perfil inflamatório do indivíduo está atrelado com uma saúde mental, uma saúde cognitiva, uma saúde emocional melhor, né? Então, para atletas master, para mim, se eu puder escolher só um, né, porque eu tenho vários, mas escolhendo um realmente foi identificar essa atenuação do envelhecimento biológico. Né? Eles envelhecem realmente biologicamente mais lentos do que os indivíduos que não treinam, não têm um ritmo de vida que eles têm. E professora, assim, sabemos que os atletas master são pessoas com características físicas e assim bem específicas e que realizam treinos ao longo da vida e tudo mais. Assim como os resultados dessa pesquisa poderia ser aplicado para pessoas comuns? Bom, atletas master são pessoas comuns. A diferença é que são pessoas que resolveram realmente ter um cuidado, não vou nem dizer a mais, mas um cuidado adequado em relação à sua saúde, tá? Então, são pessoas que têm hábitos alimentares mais adequados, então a alimentação deles é rica em frutas, legumes, alimentos naturais, né? Então, são pessoas que são menos reativas a estresse, esses estresses cotidianos da vida que alguns acabam ficando mais estressados do que deveria, tem uma reação mais forte, mais intensa diante de um desafio ou de alguma coisa, eles têm uma resposta mais atenuada, treinaram a vida inteira, então não foi eu vou ali na academia porque eu estou querendo a estética, porque eu vou ficar melhor, porque eu vou ficar bonito. Não, o objetivo deles era realmente treinar para a vida, para ter saúde, para ter qualidade de vida. Né? Então, nesse sentido, essa prática, essa mudança de vida, né, que a pessoa induz, ela acaba produzindo ali efeitos benéficos que perduram por muito tempo. Então, as características especiais que os atletas têm, a maior densidade de massa muscular, uma melhor destreza de movimento, e tudo isso foi conquistado ao longo da vida. Então, eu digo que eles pagaram o preço, eles fizeram o que deveria ser feito sem ficar com muito mimimi. Né? E o principal objetivo ali era realmente a saúde, a manutenção de saúde, é ter uma longevidade saudável, uma longevidade que ele tem autonomia de realizar as atividades da vida dele diária a despeito da idade. Então, veja, quando a gente fala ali em média 52 anos de idade, eles passaram mais de 50% da vida deles em regime de treinamento. Então, hábitos de sono adequado, né? Então, é assim, eles pagaram o preço e hoje eles estão colhendo ali os frutos da disciplina que eles tiveram e do cuidado que eles tiveram consigo mesmos. E o mais interessante, dos nossos atletas que participaram das pesquisas, todos eles, em algum momento, eles receberam uma medalha. A gente não está falando de uma pessoa que treinou só por treinar. Existia um regime de treinamento adequado, de tal modo que ele conseguia atingir objetivos ali de competição. Não era, vou ali só, vou dar uma paquerada com o exercício. Não, eles realmente treinavam. Então, traz para nós a ideia do quanto que o treinamento pensado, programado, periodizado e feito, né, ali mais de 50% dos anos da sua vida vai trazer para você frutos muito bons na sua velhice. Sim. E professora, assim, você já notou alguma mudança positiva em sua saúde mental ou de alguém próximo após começar a praticar os exercícios físicos? Sim, vi nas pessoas que eu treinei, vários, então não só as pessoas que participaram da minha pesquisa, mas também alguns alunos de personal que eu tinha, e vi então em mim mesma. Eu tive ali um problema de saúde mental, tive depressão, né, com sintomas muito severos, fiquei bem ruim, né, e obviamente acompanhada aí de um corpo de profissionais, sabendo que o exercício, como profissional ali da educação física que sou, eu tinha aqui naquele momento o desafio de aplicar todo esse conhecimento em mim mesma. Né? Então, abaixo de Deus, como cooperadora de Deus, eu usei todo o conhecimento que Deus me deu em termos de exercício físico, da literatura que eu tinha lido, dos efeitos com alguns alunos de personal e com os meus pacientes e com as pessoas com que eu tive contato. Chegou a minha vez, né? Então, realmente, fui desafiada a colocar em prática e resolvi o problema. Então, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais depressão, não tenho nada, muito pelo contrário. Hoje eu continuo ajudando, e até com mais intensidade, pessoas que estão passando por essa fase ruim da vida, né? E utilizando aquilo que Deus me deu em termos de sabedoria, que é o exercício. A ferramenta que eu tenho hoje,
e ela é extremamente importante e útil nesse tratamento contra a depressão, contra a ansiedade, contra o estresse, contra esses males que a gente tem visto aí na sociedade em termos de emoção, né, a capacidade cognitiva, emotiva. Sim. E por aí vai. E assim, conforme as pesquisas, né, na qual você também já fez, e você continua, eu sei, pesquisando ali, procurando mais conhecimentos, quais são os próximos passos para a próxima pesquisa? E se vai vir, se está próximo? Quais são os preparativos? Então, as pesquisas continuam, né? A gente tem que continuar. Que bom. E eu quero agora investigar esse efeito mais crônico, né, do exercício. A gente viu ali em média de 6 meses, né, acompanhando essas pessoas. Então, eu quero colocar um treinamento crônico e avaliar outros parâmetros. Então, por exemplo, no que tange à saúde mental, que é o que a gente está comentando, verificar ali a questão elétrica, eletroencefalograma, alguns outros parâmetros que vão auxiliar e complementar ainda mais os nossos achados, né? Então, além disso, outros parâmetros bioquímicos, né? Então, verificar fatores genéticos que a gente ainda não viu, talvez ali até pensar em alguns aplicativos que auxiliem a gente a fazer a interpretação desses dados e mapear esse paciente de múltiplas ferramentas, né? Porque geralmente como que a gente avalia isso? Via de regra é um questionário que ele responde, né? E alguns parâmetros ali bioquímicos. Então talvez juntar esses dois elementos para a pessoa já começar ali a ter uma identificação precoce, né? Daqueles primeiros sintomas ali de depressão, baseado ali também em algumas partículas biomoleculares, não sei, talvez. Então é um campo que ainda precisa ser desbravado, né? Então, primeiro ponto, eu quero o efeito crônico, né? Quanto tempo, existe um mínimo de exercício que eu posso dar para esse paciente, efeito dose e resposta, talvez eu não precise levar o indivíduo a um treinamento priorizando ali uma competição propriamente dita, né? O quanto é muito ou o quanto é pouco. Então, esse efeito dose-resposta é o que eu tenho buscado, e especialmente no que tange ao tempo, né? Será que se eu treinar menos ou mais, o que isso vai acontecer? Como a gente não sabe, ainda não sabe. Então, é isso que eu acho que são os nossos próximos passos. Tem coisa vindo por aí. Que bom. Tem coisa vindo por aí. Quero ver tudo. E agora vamos fazer os agradecimentos à professora que está vinculada a essas pesquisas, a outros pesquisadores também que sempre passam por dificuldades, por barreiras para trazer essas pesquisas assim muito específicas, né, com muitos casos de pessoas, de pacientes. E agradecer também à Universidade Católica de Brasília por essa oportunidade, né, de você aderir, de você proporcionar essas pesquisas para estudantes estudar, e também essas pesquisas vão estar fixadas aí na descrição para depois vocês assistirem melhor. E assim, agradecer você também por trazer essas pesquisas para a gente, né? Essa cientista de grande porte que sempre procura trazer um conhecimento específico, um conhecimento correto para os seus alunos. Tamires, eu que agradeço a você, agradeço ao Marcos que está aqui atrás das câmeras, né? Realmente eu vejo hoje que a gente tem uma dificuldade de traduzir essa informação científica para a população, né? Então, vocês vindo aqui, fazendo essa divulgação numa linguagem mais acessível, auxilia nesse processo de popularização. Então, eu que agradeço vocês por ajudar a gente aí nessa comunicação e por serem ponte entre as pesquisas científicas e entre a população. A gente tenta, nem sempre é eficiente, por isso que a gente está contando aí com vocês. Verdade, vai dar certo. Como vimos, as pesquisas realizadas com 3 grupos com características bem diferentes, mulheres na meia-idade, pacientes em hemodiálise e atletas master, chegaram aos mesmos resultados. Os exercícios físicos podem ser ótimos aliados na busca da saúde física e mental. Os mecanismos responsáveis por esses efeitos são variados: BDNF, efeito antioxidante e melhora da autoestima. Mas o mais importante resultado dessas pesquisas é demonstrar cientificamente que os exercícios físicos fazem muito bem para o corpo e para a mente. Você não precisa ser atleta e não importa o tipo de exercício. Pode ser musculação, com pesos, em máquinas, com peso do próprio corpo, corrida ou caminhada. O importante é não ficar parado. Busque orientação de um profissional de educação física para te auxiliar nessa jornada, que certamente te trará excelentes resultados,
tanto para o seu corpo quanto para a sua mente. Para saber mais sobre os artigos que apresentamos aqui, vamos deixar disponíveis os links na descrição do vídeo.